Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 5, Agosto 1862, Volume 8, Primeira Parte. Conferência do Sr. Trousseau, professor da Faculdade de Medicina, feita na Associação Politécnica para Ensino Gratuito dos Operários a 18 e 25 de maio de 1862. Brochura em oitavo. Se usaram inutilmente os cornos do diabo para derrubar o espiritismo, eis um reforço que chega aos adversários. É o senhor Dr. Trousseau que vem dar o golpe de graça nos espíritos. Infelizmente, se o senhor Trousseau não acredita nos espíritos, também não crê no diabo. Mas pouco importa o auxiliar, desde que bata o inimigo. Sem dúvida, esse novo campeão vai dizer a respeito a última palavra da ciência. É, pelo menos, o que há de esperar de um homem tão altamente colocado por seu saber. Atacando as ideias novas, não quererá deixar um argumento sem réplica. Não quererá ser acusado de falar de coisas que desconhece. Sem dúvida, vai tomar os fenômenos um por um, pesquisá-los, analisá-los, comentá-los, explicá-los, demoli-los, demonstrando por a mais o que são ilusões. Ah, espíritas, fiquemos firmes. Se o senhor Trousseau não fosse um sábio, ou ao menos um meio sábio, seria capaz de esquecer alguma coisa. Mas um sábio inteiro não quererá deixar a tarefa pela metade. Em geral, hábil quererá a vitória completa. Escutemos e tremamos. Depois de uma tirada contra as pessoas que se deixam levar por anúncios, assim se exprime. É que, na verdade, as pessoas capazes de julgar, seja o que for, não são as mais numerosas. O senhor de Sartina queria mandar para a cadeia um charlatão que vendia suas drogas na Ponte Nova e fazia um belo negócio. Mandou chamá-lo e lhe perguntou: Maroto, como é que você atrai tanta gente e ganha tanto dinheiro? O homem respondeu: Senhor, quantas pessoas pensais que passam diariamente pela Ponte Nova? Não sei. Vou dizer-vos, cerca de 10.000. Neste número, quantas pensais que sejam espertas? Talvez 100, disse o senhor Sartin. É muito, mas vou-las deixo e fico com as 9.900. O charlatão era muito modesto e o senhor Sartin muito severo para com a população de Paris. Sem a menor dúvida, mais de 100 pessoas inteligentes talvez atravessem a Ponte Nova, e os mais inteligentes talvez parassem diante dos cavaletes do charlatão com tanta confiança quanto a multidão. Porque, senhores, direi que as classes elevadas sofrem influência do charlatanismo. Entre as nossas sociedades científicas, citarei o Instituto. Citarei a seção da Academia de Ciências, que encerra, com certeza, a elite dos cientistas do nosso país. Desses sábios, há uns 20 que se dirigem aos charlatães. Prova evidente da grande confiança que tem no saber de seus confrades, já que a estes preferem os charlatães. É certo que são pessoas de grande mérito, somente porque são matemáticos, químicos ou naturalistas eminentes, concluem que são muito bons médicos e então se julgam perfeitamente capazes de julgar as coisas que ignoram completamente. Se isto prova em favor de seu saber, não prova muito em favor de sua modéstia e de sua opinião.
Foram feitas muitas sátiras contra os sábios do Instituto. Não conheço nenhuma mais mordaz. É provável, pois, que, juntando o exemplo ao preceito, o professor só fale do que sabe. Conosco, por vezes, temos essa modéstia que, sendo apenas médicos, se nos apresentam grandes teoremas de matemática ou de mecânica. Confessamos não saber, declinamos da competência. Mas os verdadeiros sábios jamais declinam de sua competência em coisa alguma, sobretudo no que se refere à medicina. Já que os médicos declinam de sua competência naquilo que não sabem, temos uma garantia de que o Sr. Trousseau não tratará, sobretudo, numa lição pública, de questões ligadas à psicologia, desde que não seja profundamente versado nessas matérias. Esses conhecimentos lhe fornecerão, sem dúvida, argumentos irresistíveis em apoio de seu argumento. Em 1848, tinha ele uma pequena oftalmia, para a qual o Sr. Berthoneau lhe havia aconselhado um colírio. A oftalmia foi curada, mas como Béranger lia e trabalhava muito, e como fosse um pouco da artroso, a oftalmia reapareceu. Então se dirigiu a um sacerdote polonês que curava moléstias de olhos com um remédio secreto. Essa época eu era, na faculdade, presidente do júri encarregado do exame de oficiais da saúde. Como o sacerdote polonês tinha contas a ajustar com a polícia, porque tinha inutilizado alguns olhos, quis regularizar-se. Com esse objetivo, foi procurar Béranger e lhe perguntar se, por sua influência, poderia conseguir que fosse autorizado como oficial de saúde, a fim de estar em condições de tratar dos olhos e à vontade vazar os olhos dos clientes. Desde que Béranger tinha sido curado pelo Sr. Berthoneau, por que motivo iria dirigir-se a um outro? É natural ter mais confiança naquele que nos curou, que tem mais experiência do que nosso temperamento, do que um estranho. Na verdade, o diploma é um salvo-conduto. Não só permite aos oficiais de saúde arrancar os olhos dos clientes, mas aos médicos matá-los sem remorso e sem responsabilidade. É certamente por isso que os seus sábios confrades, como confessa o Sr. Trousseau, são tão arrastados a se dirigirem aos empíricos e charlatães. Béranger procurou-me e me disse: meu amigo, prestai-me um grande obséquio. Tratai de fazer aprovarem esse pobre diabo. Ele só se ocupa de moléstia dos olhos e, posto o exame para oficiais de saúde, abranja todos os ramos da arte de curar. Sede indulgente, manso. É um refugiado e depois ele me curou. Eis a melhor razão. Eu lhe respondi: mandai-me o vosso homem. O sacerdote polonês veio à minha casa. Sois recomendado, disse-lhe eu, por um homem a quem sou particularmente obrigado. É o mais caro de meus amigos. Além disso, é Béranger, o que vale ainda mais. 2 de meus colegas, a quem falei, e eu estamos decididos a fazer o que for possível. Apenas os exames são públicos e será bom tapar um pouco os ouvidos. Custa pouco. E acrescentei: vamos, serei um bom príncipe. Examinarei a anatomia e não vos será difícil saber tanta anatomia quanto eu. Eu interrogarei sobre o olho. Nosso homem pareceu desconcertado. Continuei: sabeis o que é o olho? Muito bem. Sabeis o que é a pálpebra? Sim. Tendes ideia do que é a córnea? Ele hesitou.
A pupila? Ah, senhor, a pupila conheço bem. Sabeis o que é o cristalino, o humor vítreo, a retina? Não, senhor. Para que me serviria isto? Só me ocupo de doença de olhos. Digo-lhe, isto serve para alguma coisa, e vos garanto, quase seria necessário suspeitar a existência de um cristalino, principalmente se quiserdes, como por vezes o fazeis, segundo me parece, operar cataratas. Eu não opero, mas se vos desse na telha extrair uma, não houve saída. O infeliz queria exercer a arte do oculista sem a menor noção de anatomia do olho. É realmente difícil mostrar-se menos exigente para dar a esse infeliz o direito de legalmente vazar os olhos do próximo. Contudo, parece que ele não operava, embora a fantasia pudesse arrastá-lo, e que apenas estava de posse de um remédio para curar as oftalmias e cuja aplicação, absolutamente empírica, não requer conhecimentos especiais e que isto não é bem aquilo que se chama a arte do oculista. A nosso ver, o mais importante era a certeza de que o remédio nada contivesse de ofensivo. Tinha curado o Sr. Béranger, e era uma presunção favorável. E no interesse da humanidade, poderia ser útil continuar em uso. Aquele homem podia ter conhecimento de anatomia, obter o diploma, mas isto não tornaria bom o remédio caso fosse mau. Entretanto, graças ao diploma, teria podido receitá-lo com segurança, por mais perigoso que fosse. Jesus Cristo, que curava os cegos, os surdos, os mudos e os paralíticos, não sabia mais que aquele a respeito de anatomia. E o Senhor Trousseau, incontestavelmente, teria recusado o direito de fazer milagres. Que multas não teria que pagar hoje se não pudesse curar sem diploma? Nada disso tem relação com os espíritos, mas são as premissas do argumento com que vai esmagar os seus partidários. Procurei Béranger e lhe contei a história. Béranger exclamou: coitado! É provável que dissesse de si para consigo: entretanto, me curou. Longe de fazermos a apologia dos charlatães e dos vendedores de panaceias, queremos apenas dizer que pode haver remédios eficazes fora das fórmulas do Codex, que os selvagens, que têm segredos infalíveis nas picadas de cobras, não conhecem a teoria da circulação do sangue, nem a diferença entre sangue venoso e sangue arterial. Queríamos saber se o Sr. Trousseau, picado por uma cascavel ou por uma coral, recusaria os socorros daqueles apenas porque não tem diploma. No próximo artigo, falaremos especialmente das diversas categorias de médiuns curadores que parece se multiplicam de uns tempos para cá. Eu lhe disse: meu caro Béranger, sou vosso médico há 8 anos. Hoje vou cobrar os meus honorários. E quais são eles? Ides fazer uma canção, dedica a mim, mas eu vou dar o estribilho. Ah, bem, e o estribilho? Ah, como a gente sabida é boba. Ficou acertado entre nós que ele não mais me falaria do seu sacerdote polonês. Não é triste ver um homem como Béranger, a quem eu contava tais coisas, não compreender que seu protegido podia fazer muito mal e era absolutamente incapaz de fazer o que fosse de útil pelas mais simples doenças dos olhos? Parece que Béranger não estava muito convencido da infabilidade dos doutores diplomados e podia repetir o estribilho. Ah, como a gente sabida é boba. Como vedes, senhores, as pessoas inteligentes não são as que caem primeiro.
Lembrai-vos do que se passava no fim do século passado. Um empírico alemão empregava a eletricidade, ainda mal conhecida naquela época. Submete algumas mulheres vaporosas à ação do fluido. Há pequenos acidentes nervosos que ele atribuiu a um fluido emanado de si próprio. Lança uma teoria bizarra, na época chamada mesmerismo. Vem a Paris, instala-se na Praça Vendôme, no grande centro de Paris. Aí as pessoas mais ricas, as camadas mais altas da sociedade da capital, vêm se postar em torno da varinha de Mesmer. Eu não saberia dizer quantas curas foram atribuídas a Mesmer, que, aliás, é o inventor e o importador entre nós dessa maravilha que se chama sonambulismo, isto é, uma das mais vergonhosas chagas do empirismo. Com efeito, que dizer do sonambulismo? Moças histéricas, geralmente perdidas, juntam-se a qualquer charlatão famélico e ei-los simulando o êxtase, a catalepsia, o sono, e ei-los com a mais truanesca segurança, exibindo mais inépcias do que se poderia imaginar. Inépcias bem pagas, bem aceitas, acreditadas com uma fé mais robusta que os conselhos do clínico mais esclarecido. De que serve serem inteligentes, senão os que caem primeiro? Que é preciso para não se deixar cair? Ser sábio? Não. Ser membro do instituto? Não, pois um bom número deles tem a fraqueza de preferir os charlatães aos seus confrades. É o senhor Rousseau quem nulo diz. Ser médico? Também não, pois um bom número deles se dão ao absurdo do magnetismo, que é então necessário para ter bom senso? Ser o senhor Rousseau. Sem dúvida, o senhor Rousseau tem direito a externar a sua opinião de crer ou não no sonambulismo. Mas não é transpor os limites da educação tratar as sonâmbulas de moças perdidas unidas a charlatães? É inevitável que nisto, como em tudo, haja abusos do que não está isenta a medicina oficial. Sem dúvida, há simulacros de sonambulismo. Mas, pelo fato de haver falsos devotos, pode dizer-se que não haja verdadeira devoção? O senhor Rousseau ignora que entre os sonâmbulos profissionais há senhoras casadas muito respeitáveis? Que o número das que não se põe em evidência é muito maior? Que as há nas famílias mais honradas e altamente colocadas? Que muitos médicos devidamente diplomados de um saber incontestável são hoje campeões declarados do magnetismo que empregam com sucesso numa porção de casos rebeldes a medicina comum? Não tentamos fazer o senhor Rousseau mudar de opinião, provando-lhe a existência do magnetismo e do sonambulismo, pois talvez fosse tempo perdido. Aliás, isso nos desviaria do nosso escopo. Diremos, porém, que se o ataque e o sarcasmo são armas pouco dignas da ciência, é ainda mais indigno que ela arraste na lama uma ciência hoje espalhada no mundo inteiro, reconhecida e praticada pelos mais eminentes homens, e atirar sobre os que a professam os insultos mais grosseiros que se possam encontrar no vocabulário da injúria. É para lamentar ouvir expressões tão triviais, feitas para inspirar desgosto, descendo das cátedras do ensino. Vós vos admirais que inépcias, como vos apraz chamar, sejam acreditadas com uma fé mais robusta que os conselhos do clínico mais esclarecido. A razão disto está na inumerável quantidade de erros cometidos pelos clínicos mais esclarecidos, dos quais citaremos 2 exemplos.
Uma senhora do nosso conhecimento tinha um filho de 4 a 5 anos com um tumor no joelho em consequência de uma queda. O mal tornara-se tão grave que julgou dever consultar uma celebridade. Esta prescreveu imediatamente a amputação indispensável e urgente para salvar a vida da criança. A mãe era sonâmbula. Não podendo decidir o caso da operação de sucesso duvidoso, resolveu tratar ela própria. Ao cabo de um mês, a cura era completa. Um ano depois, o menino estava forte e sadio. Ela foi ver o médico e lhe disse: Eis o menino que, em vossa opinião, deveria morrer se a perna não fosse cortada. Que quereis? Respondeu ele. A natureza tem recursos imprevistos. O outro caso é pessoal. Há 12 anos fiquei quase cego, a ponto de quase não poder ler nem escrever e não reconhecer as pessoas a quem dava a mão. Consultei as notabilidades da ciência, entre outras o Dr. L., professor de clínica para as moléstias dos olhos. Depois de um exame muito atento e consciencioso, declarou que eu sofria de uma amaurose e que devia resignar-me. Fui ver uma sonâmbula, que me disse que não era amaurose, mas uma apoplexia nos olhos, que podia degenerar em amaurose, se não fosse cuidada adequadamente. Declarou responder pela cura. Em 15 dias, disse ela, experimentareis uma ligeira melhora. Em um mês, começareis a ver, e em 2 ou 3 meses, nada mais tereis. Tudo se passou como ela tinha previsto, e hoje minha visão está completamente restabelecida. O senhor Rousseau continua. Ainda em nossos dias, tendes um americano que evoca os espíritos, fazendo falar Sócrates, Voltaire, Rousseau, Jesus Cristo e quem se queira. E em que lugares? Nas privadas de alguns bêbados? A escolha de expressões do professor é realmente notável. Não, ele os faz falar nos palácios, no Senado, nos mais aristocráticos salões de Paris. Há gente decente que diz, mas eu vi, recebi um toque de mão invisível, a mesa foi até o teto. Eles vô-lo dizem e repetem. E durante 7 ou 8 meses, os espíritas batedores deslumbraram os homens, espantaram as mulheres e lhes deram ataques de nervos. Essa estupidez não tem nome. Essa estupidez que o homem mais grosseiro teria vergonha de aceitar, foi aceita por gente esclarecida, mais ainda por gente das classes altas de Paris. O senhor Rousseau poderia acrescentar, e do mundo inteiro. Parece que ele ignora que essa estupidez sem nome não durou 7 ou 8 meses, mas dura sempre e se propaga cada vez mais por toda a parte. Que a evocação dos espíritos não é privilégio de um americano, mas de milhares de pessoas de ambos os sexos, de todas as idades e de qualquer país. Até o presente, e em boa lógica, a adesão das massas e das pessoas esclarecidas tinha sido considerada como de certo valor. Parece, porém, que não vale nada e que a única opinião sensata é a do senhor Rousseau e dos que pensam como ele. Quanto aos outros, seja qual for a sua posição social, a sua instrução, morem em palácios e ocupem no Estado as primeiras posições, estão abaixo do homem grosseiro, porque o homem mais grosseiro teria vergonha de aceitar suas ideias. Quando uma opinião se acha tão espalhada quanto a do espiritismo, quando, em vez de se diminuir, progride rapidamente e prodigiosamente, quando é aceita pela elite da sociedade, se falsa e perigosa, é necessário opor-lhe um dique, combater com provas contrárias.
Parece que o Sr. Rousseau só dispõe desse argumento. Ah, como a gente sabida é boba. Necrologia. Morte do bispo de Barcelona. Escrevem-nos da Espanha que o bispo de Barcelona, aquele mesmo que mandou queimar 300 volumes espíritas pela mão do Carrasco, a 9 de outubro de 1861, nota 1. Vide para detalhes a Revista Espírita de novembro e dezembro de 1861. Morreu a 9 deste mesmo mês e foi enterrado com a pompa costumeira para os chefes da igreja. Apenas 9 meses são decorridos, e já esse auto de fé produz os resultados pressentidos por todos, isto é, apressou a propagação do espiritismo naquele país. Com efeito, a repercussão daquele ato inqualificável neste século chamou para essa doutrina a atenção de uma multidão de criaturas que jamais dela tinham ouvido falar, e a imprensa, fosse qual fosse a sua opinião, não pôde silenciar. O aparelho exibido em tal circunstância era de molde a aguçar a curiosidade pela atração do fruto proibido e, principalmente, pela mesma importância dada à coisa, desde que cada um teria dito, lá com seus botões, que não se faz assim com uma ninharia ou com um sonho vão. Muito naturalmente, o pensamento recuou alguns séculos e deve ter se lembrado que, nesse mesmo país, não só queimaram livros, mas criaturas. Que poderiam, pois, conter tais livros que merecessem a solenidade da fogueira? Foi o que quiseram saber. E na Espanha, o resultado foi o mesmo que em toda a parte onde o espiritismo foi atacado. Sem os ataques trocistas ou sérios de que foi objeto, contaria 10 vezes menos partidários do que tem. Quanto mais violenta e insistente a crítica, mais ele tomou relevo e se desenvolveu. Os ataques anódinos passariam em branco, ao passo que o brilho do raio desperta os mais entorpecidos. Querem ver o que se passa. E é tudo quanto pedimos antecipadamente, seguros do resultado do exame. Isto é um fato positivo, pois cada vez que numa localidade o anátema desceu sobre ele do alto da cátedra, temos certeza de ver aumentar o número dos assinantes, ou estes aparecerem, se não os houvessem antes. A Espanha não podia escapar a essa consequência. Assim, não há um espírita que não se tenha alegrado ao saber do auto de fé de Barcelona, pouco depois seguido do de Alicalite. E mais de um adversário deplorou um ato do qual a religião nada tinha a ganhar. Diariamente temos a prova irrecusável da marcha progressiva do espiritismo nas classes mais esclarecidas daquele país, onde conta fervorosos adeptos. Um dos nossos correspondentes na Espanha, anunciando a morte do bispo, nos sugere a sua evocação. Dispunhamo-nos a fazê-lo, e assim tínhamos preparado algumas perguntas, quando ele se manifestou espontaneamente a um dos nossos médiuns, respondendo por antecipação a todas as perguntas que lhe queríamos fazer antes que as mesmas fossem emitidas. A comunicação de caráter imprevisto continha, entre outras, a seguinte passagem: auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir em ser meu exemplo e vos dizer: não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como século, essas ideias amontoadas gritarão com a voz do anjo: Caim, que fizeste de teu irmão? Que fizeste de nosso poder, que devia consolar e elevar a humanidade?
O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual que a sua preguiça e o seu orgulho o levaram a evitar. E essa voz terrível me disse: queimaste as ideias e as ideias te queimarão. Orai por mim, orai porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em favor do perseguidor. Aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Este contraste entre as palavras do Espírito e as do homem nada tem de surpreendente. Todos os dias vemos gente que, após a morte, pensa diversamente do que pensava em vida, uma vez caída a venda das ilusões, o que é uma prova incontestável da superioridade. Os espíritos inferiores e vulgares são os únicos que persistem no erro e nos preconceitos da vida terrena. Quando vivo, o bispo de Barcelona via o espiritismo através de um prisma particular que lhe desnaturava as cores, ou melhor dito, não o conhecia. Agora o vê sob sua verdadeira luz e lhe sonda a profundidade. Caído o véu, já não é para ele uma opinião, uma teoria efêmera que se pode sepultar nas cinzas. É um fato. É a revelação de uma lei da natureza, irresistível como a força da gravitação. Lei que deve, pela força das coisas, ser aceita por todos, como tudo quanto é natural. Eis o que ele compreende agora e o que o fez dizer que as ideias que quis queimar o queimarão. Por outras palavras, os preconceitos que o tinham levado a condená-las. Não o podemos desejar pelo tríplice motivo de que o verdadeiro espírita a ninguém deseja isto. Não conserva rancor, esquece as ofensas e, a exemplo do Cristo, perdoa aos inimigos. Em segundo lugar, porque longe de nos prejudicar, ele nos serviu. Enfim, porque ele reclama de nós a prece do perseguido pelo perseguidor como a mais agradável a Deus, pensamento todo caridade, digno da humildade cristã, revelada pelas últimas palavras. Aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Bela imagem das dignidades terrenas deixadas à borda da sepultura para se apresentar a Deus tal qual se é, sem os atavios impostos aos homens. Espíritas, perdoemos-lhes o mal que nos quis fazer, como queríamos que as nossas ofensas nos fossem perdoadas, e roguemos por ele no aniversário do Auto de Fé, a 9 de outubro de 1861. Morte da Senhora Home. Lemos no Nerd de 15 de julho de 1862. O famoso senhor Douglas Home passou por Paris nestes dias. Pouca gente o viu. Ele acaba de perder sua senhora, irmã da condessa Courcelles-Besborough. Por mais cruel que seja essa perda, disse ele, que ele é menos sensível do que para outro homem, não porque amasse menos, mas porque a morte não o separa daquela que aqui tinha o seu nome. Eles se veem e conversam tão à vontade como quando habitavam juntos o mesmo planeta. O Sr. Home é católico romano e sua senhora, antes de soltar o último alento, querendo unir-se ao marido numa última comunhão espiritual, abjurou a religião grega em presença do bispo de Périgueux. Isto se passou no castelo de La Roche, residência do conde Courcelles. O folhetim, pois é num folhetim ao lado do pré-catalão que encontramos esta nota, é assinado Nemo, um dos críticos que não poupou zombarias aos espíritas e às suas pretensões de conversar com os mortos. Senhor,
Não é engraçado acreditar que aqueles a quem amamos não estejam perdidos para sempre e que o veremos? Não é mesmo ridículo e muito tolo e supersticioso acreditar que estejam ao nosso lado, que nos vejam e nos escutem quando não os vemos e que possam comunicar-se conosco? O Sr. Holmes e sua esposa se veem, conversam tão à vontade como se estivessem juntos. Que absurdo! E dizer que, em pleno século XIX, o século das luzes, haja criaturas tão crédulas que acreditem em semelhantes tolices, dignas dos contos de Perrault. Pergunte a razão ao Sr. Rousseau. O nada, falai-me disto. Isto é que é lógico. A gente tem mais liberdade de fazer na vida aquilo que se quer. Ao menos não se teme o futuro. Sim, mas onde há compensação para o infeliz? Nemo, singular pseudônimo para a circunstância. Sociedade Espírita de Constantina. Nota. Falamos da sociedade que se formou em Constantina sob o título de Sociedade Africana de Estudos Espíritas, sob os auspícios da Sociedade de Paris. Transcrevemos a seguir a comunicação por ela obtida para a sua instalação. Postos trabalhos até hoje feitos por vossa sociedade não estejam isentos de crítica. Não nos queremos deter sobre essas considerações, à vista da boa vontade que vos anima. Levamos mais em conta a intenção que os fatos. Antes de mais nada, penetrai-vos da grandeza da tarefa que empreendestes e fazei quanto possível para chegardes a bom termo. Só assim podereis esperar ser assistidos pelos espíritos superiores. Entremos na matéria e vejamos se não cometestes algumas faltas. Para começar, cometestes o grande equívoco de vos servirdes de todos os vossos médiuns para as comunicações particulares. Que é a evocação geral, senão o apelo aos bons espíritos para se comunicarem convosco? Então, que fazeis? Em vez de esperar, após a evocação geral, e de dar aos bons espíritos tempo para se comunicarem por este ou aquele médium, conforme as simpatias que possam existir, passais imediatamente às evocações particulares. Sabeis que este não é um bom meio de obter comunicações espontâneas, como estas são recebidas em outras sociedades. Assim, esperai um pouco e recolhereis as comunicações gerais que sempre vos ensinarão algumas verdades necessárias. Em seguida, podeis passar às evocações particulares. Mas então, para cada uma, não vos sirvais senão de um só médium. Não sabeis que só os espíritos superiores estão em condições de se manifestarem por vários médiuns? Não façais senão um só médium servir a cada evocação particular. E se tiverdes dúvidas quanto à verdade das respostas obtidas, então, no outro dia, fazei nova evocação empregando outro médium. Estais apenas no começo da ciência espírita e ainda não podeis colher todos os frutos que ela dá aos adeptos experimentados. Mas não desanimeis, ser-vos-ão levados em conta os esforços para vos melhorardes e para proteger a verdade imutável de Deus. Avante, pois, meus amigos, e que o ridículo que encontrais mais de uma vez no caminho não vos desvie da linha da crença espírita. Jacques. Os espíritas de Constantina nos pediram solicitássemos de Santo Agostinho o seu patrocínio espiritual para a sua sociedade. Ele nos deu a respeito esta comunicação. Sociedade de Paris, 29 de junho de 1862,
Médium Senhor E. Vézy. Dirigindo-se para começar aos membros da Sociedade de Paris, diz ele: Bem andaram os nossos filhos da Nova França, ligando-se a vós. Fizeram bem em não se separarem do tronco. Ficai sempre unidos, e os bons espíritos estarão convosco. Continua dirigindo-se aos de Constantino. Amigos, sinto-me feliz por me haverdes escolhido para vosso guia espiritual. Ligado à Terra por uma grande missão que deve regenerá-la, estou satisfeito por poder encorajar mais especialmente um grupo de pensadores que se ocupam com a grande ideia e por presidir os seus trabalhos. Ponde, pois, o meu nome à frente dos vossos, e os espíritos da minha ordem virão afastar os maus espíritos que sempre rondam a porta das assembleias onde se discutem as leis da moral e do progresso. Que a fraternidade e a concórdia permaneçam em vosso meio. Lembrai-vos que todos os homens são irmãos e que o grande objetivo do Espiritismo é reuni-los um dia no mesmo lar e de fazer que se sentem à mesa do Pai comum, Deus. Como é bela essa missão! Assim, com que alegria vimos a vós para vos dar a conhecer os desígnios divinos, para vos revelar as maravilhas do além-túmulo. Mas vós, que já sois iniciados nessas sublimes verdades, espalhai a semente em vosso derredor, e a recompensa será bela. Gozareis na terra as suas primícias. Que alegria! Marchai sempre na via do ensino, do amor e da caridade. Pronunciai meu nome com confiança nas horas de temor e de dúvida. Logo, os vossos corações serão aliviados da amargura e do fel que podem conter. Não esqueçais que estarei em todos os pontos da terra onde tiverdes de levar o apostolado evangélico. Eu vos encerrarei a todos em minha alma, para um dia vos depositar numa alma mais vasta e mais forte. Estarei sempre convosco, como aqui estou. Minha voz terá para vós a doçura que reconheceis, porque nem gosto dos gritos, nem dos sons agudos. Incessantemente ouvir-me-eis repetir: amai-vos, amai-vos. Poupai-me de me armar do açoite com que se deve ferir o mal. Posto isso, por vezes, seja necessário, não sejais nunca desse número. Tempo virá em que a humanidade marchará dócil à voz do bom pastor. Sois vós, filhos, que deveis ajudar-nos nessa regeneração e que deveis ouvir soar a primeira hora. Porque eis o rebanho que se reúne e o pastor que chega. Observação. O Espírito alude a uma revelação de súbita importância, feita por primeira vez num grupo espírita de pequena cidade africana, nos confins do deserto, por um médium completamente iletrado. Essa revelação, que nos foi transmitida imediatamente, chegou simultaneamente de diversas paragens da França e do estrangeiro. Desde então, numerosos documentos muito característicos e mais minuciosos vieram lhe dar uma espécie de consagração. Dar-lhe-emos publicidade em tempo oportuno. Trabalhai, pois, e tende coragem. Nas vossas reuniões, discuti friamente, sem arroubos. Pedi o conselho à nossa opinião, a fim de não cairdes em erro, em heresia. Sobretudo, nem formuleis artigos de fé, nem dogmas. Lembrai-vos que a religião de Deus é a religião do coração, que ela tem por base apenas um princípio, a caridade, por desenvolvimento, o amor à humanidade. Jamais corteis o galho da árvore.
Esta é mais verde com todos os seus ramos, e estes morrem quando separados do tronco que lhes deu origem. Lembrai-vos que o Cristo compreendeu que a sua igreja se assentasse sobre a própria pedra, a fim de ser sólida, do mesmo modo que ordena não tenha o Espiritismo, senão uma raiz, para que esta tenha mais força de penetração em toda a superfície do solo, por mais árida e ressecada que seja. Um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, pois ele não dá ordens, mas aos seus desejos. Por essa submissão, provareis aos vossos inimigos que tendes o necessário espírito de disciplina, para fazerdes parte da nova cruzada contra o erro e a superstição. O necessário espírito de amor e de obediência para marchardes contra a barbárie. Envolvei-vos na bandeira da civilização moderna, o Espiritismo sob um só chefe, e derrubareis essas ideias esquisitas nas frontes cornudas e de grandes caudas que devem ser destruídas. Esse chefe, cujo nome não direi, bem o conheceis, está na frente, marcha sem temor as dentadas venenosas das serpentes e répteis da inveja e do ciúme que o cercam. Ficará de pé porque ungias o seu corpo, para que seja sempre sólido e robusto. Segui-o então. Mas em vossa marcha as tempestades cairão sobre as vossas cabeças, e alguns de vós não encontrarão refúgio nem abrigo. Que estes se resignem com coragem, como os mártires cristãos, e pensem que a grande obra pela qual tiverem sofrido é a vida e o despertar das nações adormecidas, e que por isso serão largamente compensados um dia no reino do Pai. Santo Agostinho. O trecho que se segue foi extraído de uma carta recente que nos mandou o presidente da Sociedade de Constantina. Estamos preocupados, todos os residentes europeus e mesmo os indígenas. Em redor de nós formaram-se vários grupos e por toda a parte se ocupam do espiritismo. Pelo menos a criação de nossa sociedade terá tido como resultado chamar a atenção para essa ciência nova. Contudo, não deixamos de experimentar algum embaraço, mas somos sustentados pelos espíritos que nos exortam à paciência e dizem que são provas das quais a sociedade sairá vitoriosa e, de certo modo, fortalecida. Também temos a oposição externa, o clero de um lado e do outro a gente da mesquita, afirmando em altas vozes que nos encontramos sob a inspiração de Satã e que nossas comunicações vêm do inferno. Temos ainda contra nós os vivedores entregues ao sensualismo, despreocupados com a própria alma. Materialistas ou céticos que repelem tudo o que se refere a essa outra vida, cuja existência não querem admitir. Fecham os olhos e os ouvidos, chamam-nos de charlatães e procuram abafar-nos pela troça e pelo ridículo. Mas prosseguimos por entre os espinhos. Não nos faltam os médiuns, os quais surgem diariamente e muito interessantes. Temos comunicações de diversa natureza e incidentes imprevistos para convencer os mais rebeldes, como uma resposta em italiano por uma pessoa que ignora essa língua. Respostas a perguntas sobre a formação do globo terráqueo por uma senhora médium que não estudou geologia. Um outro grupo recebeu mensagens poéticas cheias de encanto. Observação. Como se vê, os sacerdotes muçulmanos também meteram o diabo no jogo. É de notar que os padres de todos os cultos lhe dão tal poder que a gente não sabe qual a parte que reservam a Deus, nem como se deve entender a sua onipotência.
Se esta é absoluta, o diabo não agirá sem a sua vontade. Se é parcial, Deus não é Deus. Felizmente, a gente tem mais fé na sua bondade infinita do que em sua vingança infinita. E o diabo ficou muito desacreditado depois que o levaram para o palco a representar desde a comédia até a ópera. Assim, seu nome quase não produz mais efeito sobre as criaturas do que as imagens horrorosas que os chineses colocavam nas muralhas a fim de espantar os bárbaros europeus. O progresso incessante do espiritismo prova que tal meio é ineficaz. Será bom procurar outro. Carta do Sr. Jean Renaud ao Journal de Débat, publicada neste jornal a 6 de julho de 1862, ao Sr. Diretor-Gerente, Noil, 2 de julho de 1862. Senhor, permite-me responder a duas acusações consideráveis que me faz no vosso jornal de hoje, o senhor Frank, que me toma por partidário do panteísmo e da metempsicose. Não só repilo tais erros com abundância de coração. As pessoas que me honraram com a leitura de meu livro Terre et Ciel puderam ver que são contrárias a todos os sentimentos expressos no livro. Quanto ao panteísmo, limito-me a dizer que o princípio da personalidade de Deus é o ponto de partida de todas as minhas ideias e que, sem me inquietar com o que pensam os judeus, estou com os cristãos, que o dogma da Trindade resume toda a teologia sobre o assunto. Assim, à página 226 do citado livro, enuncio que a criação procede da Trindade inteira. Melhor ainda, cito textualmente a tese de Santo Agostinho, sob cuja autoridade me coloco e acrescento. Se afastando-me da Idade Média, no que concerne à ancianidade do mundo, corresse o risco de resvalar no abismo dos que confundem Deus e o universo num caráter comum de eternidade, eu estacaria. Mas pode ter a menor inquietação a respeito? Quanto à segunda acusação, sem me inquietar se penso ou não com o Senhor Salvador, direi apenas que se estende por metempsicose no sentido vulgar a doutrina que expõe o homem, após a morte, a passar pelo corpo de animais. Eu a repilo como filha do panteísmo, como repilo o próprio panteísmo. Creio que o nosso destino futuro se baseia essencialmente na permanência de nossa personalidade. O sentimento dessa personalidade pode eclipsar-se momentaneamente, mas nunca se perde a sua plena posse. É o primeiro caráter da vida bem-aventurada a que todos os homens, no curso mais ou menos longo das provas, são chamados continuamente. A personalidade do homem decorre muito naturalmente da de Deus. A página 258 daquele livro pergunta-se: como não teria Deus criado à sua imagem o que quis criar na plenitude de seu amor? E ainda, sobre o ponto, refiro-me a Santo Agostinho, cujas palavras cito textualmente. Desde, pois, que fomos criados à imagem do nosso Criador, contemplemos em nós essa imagem e, como a criança perdida do Evangelho, voltemos a Ele depois de nos termos dele afastado por nossos pecados. Se o livro Terre et Ciel se afasta das ideias aceitas pela Igreja, não é pelas teses substanciais, como quer fazer crer o Sr. Frank, mas apenas, se assim se pode dizer, numa questão de tempo. Ensina-se que a duração da criação é proporcional à sua extensão, de modo que a imensidade reina igualmente nos dois sentidos.
E é ensinado também que a nossa vida atual, em vez de representar a totalidade das provas pelas quais nos capacitamos para participar da plenitude da vida bem-aventurada, é apenas um termo da série, mais ou menos longa, de existências análogas. Eis, Senhor, o que pode dar a crítica do Sr. Frank, que me pareceu tanto mais temível quanto é bem conhecida a perfeita lealdade de seu caráter. Recebei, Senhor, etc. Jean Renaud. Vê-se que nem fomos o único nem o primeiro a proclamar a doutrina da pluralidade das existências, isto é, a reencarnação. A obra Terre et Ciel, do Sr. Jean Renaud, apareceu antes do Livro dos Espíritos. Pode ver-se o mesmo princípio exposto em termos explícitos num brilhante opúsculo ao Sr. Louis Jourdain, intitulado Les Pierres de Ludovic, cuja primeira edição é de 1849, da Librairie Nouvelle. Boulevard des Italiens. É que a ideia da reencarnação não é nova, é tão velha quanto o mundo e é encontrada em autores antigos e modernos. Ao que alegam ser ela contrária aos dogmas da Igreja, respondemos que uma de duas: ou existe a reencarnação ou não existe. Não há alternativa. Se existe, é uma lei da natureza. Ora, se um dogma é contrário a uma lei da natureza, é preciso saber com quem está a razão. Quando a Igreja anatematizou e excomungou como culpados de heresia os que acreditavam no movimento da Terra, não impediu que a Terra girasse e que todo mundo hoje creia nisso. Dar-se-á o mesmo com a reencarnação. Não é, pois, questão de opinião, mas questão de fato. Se o fato existe, tudo quanto poderá dizer-se ou fazer-se não impedirá a sua existência. E, mais cedo ou mais tarde, os recalcitrantes aceitá-lo-ão. Deus não indaga de suas conveniências para regular a ordem das coisas, e o futuro provará, mais cedo ou mais tarde, quem tem razão.